De portais estranhos no céu a objetos misteriosos caindo do espaço, prepare-se para vídeos enigmáticos que vão prender a sua atenção até o fim. Número 1. Esfera de energia no estacionamento. Em uma noite chuvosa, um homem procurava seu carro em um estacionamento quando algo realmente bizarro aconteceu. Do nada, uma luz brilhante surgiu e começou a se mover rapidamente pelo local. A cor da luz mudava constantemente, como se estivesse carregada por uma energia poderosa. Não parecia uma luz comum, era mais como um orbe flutuante de pura eletricidade. O homem se escondeu, observando com espanto enquanto aquela esfera pairava no ar e se deslocava de forma imprevisível. Depois de alguns momentos de tensão, a luz simplesmente desapareceu. O homem ficou paralisado, sem entender o que tinha acabado de presenciar. Número 2. Objeto gigante no céu. Tarde da noite, um homem voltava para casa do trabalho quando viu algo fora do comum. No céu, um OVNI enorme, com aparência altamente tecnológica, vinha em sua direção. A estrutura era gigantesca e o brilho em sua superfície dava a impressão de ser algo muito além da nossa tecnologia. Por alguns segundos, o homem sentiu medo real, acreditando que seria abduzido. Mas o objeto passou por ele graciosamente, sem emitir qualquer som. Deslizou pelo céu noturno de forma tão suave quanto misteriosa. Aquela visão marcou sua memória para sempre. Número 3. Seres no quintal. Em maio de 2023, uma família em Las Vegas viveu um dos episódios mais estranhos de suas vidas. Eles viram uma luz intensa cruzar o céu e cair direto no quintal. Logo em seguida, afirmaram ter avistado duas criaturas altas e com aparência incomum. Quando a polícia chegou, os seres já haviam desaparecido, mas o brilho que caiu do céu deixou uma impressão forte. Moradores de outras regiões também relataram ter visto luzes semelhantes naquela noite. A experiência abalou a família profundamente e até hoje eles se perguntam o que realmente apareceu ali. Número 4. Céu iluminado no Alabama. Recentemente, no Alabama, moradores presenciaram algo que deixou todos completamente intrigados. De repente, o céu se iluminou com um brilho esquisito. À primeira vista, parecia apenas nuvens brilhantes, mas logo elas começaram a formar padrões enormes, quase como se tivessem sido desenhadas de propósito. Muitos acreditaram que era um sinal divino, outros tinham certeza de que se tratava de uma manifestação extraterrestre, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que foi. Número 5. Portal na Suíça. Em uma noite de 2023, moradores de uma cidade na Suíça viram algo que desafiava todas as explicações. Um portal se abriu no céu, cercado por luzes azuis tremeluzentes que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Por alguns segundos, todos pensaram que uma nave estava prestes a sair dali. O medo tomou conta das pessoas. Então, da mesma forma misteriosa como surgiu, o portal desapareceu. Mas a sensação de alerta ficou no ar. Número 6. Luz flutuante nos trilhos. Um homem caminhava pela floresta perto de uma linha de trem quando algo incomum chamou sua atenção. Lá adiante, uma luz azulada piscava suavemente. Movido pela curiosidade, ele se aproximou e viu que não era apenas uma luz. Era uma esfera que pairava no ar, flutuando silenciosamente. A maneira como ela se movia dava a impressão de que era mais do que um simples brilho. Parecia energia pura, viva. Ele ficou observando por um tempo e depois se afastou em silêncio, cheio de dúvidas. Número 7. Trilhas luminosas na costa da Turquia. Em uma noite tranquila à beira-mar na Turquia, um grupo de pessoas aproveitava o sossego quando foi surpreendido por algo impressionante. No céu, duas trilhas de luz surgiram de repente, uma azul brilhante e a outra branca pura. A cena era tão surreal que muitos acharam que naves alienígenas estavam sobrevoando o planeta. Outros acreditaram que fossem foguetes espaciais cruzando a atmosfera, mas até hoje nenhuma explicação oficial foi dada. Número 8. Portal filmado por câmera de segurança. Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas por uma fonte anônima, deixaram todo mundo confuso. No vídeo, uma luz misteriosa piscava no céu, até que uma espécie de portal começou a se formar. Testemunhas ficaram completamente perplexas. Uns achavam que era um experimento secreto, outros tinham certeza de que seres de outro mundo estavam tentando abrir uma passagem para a Terra. O fato é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Número 9. Luz azul no oceano. Pessoas na costa observavam o mar quando viram algo inacreditável. Uma luz azul intensa surgiu do céu e mergulhou nas águas. O brilho era tão forte que parecia impossível ser algo natural. Por cerca de 10 segundos,
Todos pensaram que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas tão rapidamente quanto apareceu, a luz desapareceu, deixando todos boquiabertos e cheios de perguntas. Número 10. Padrão estranho de pássaros no Havaí. Formações de pássaros são comuns e bonitas, mas essa foi diferente. Em uma noite no Havaí, os moradores viram um bando se movendo de forma coordenada, mas com um padrão que parecia proposital, como se fosse uma mensagem. Todos ficaram hipnotizados observando, mas ninguém conseguiu interpretar o que aquilo significava. O mistério permanece até hoje. Número 11. Luz parada na beira da estrada. Uma família do Alabama compartilhou um vídeo de câmera de segurança que viralizou rapidamente. Nas imagens, uma luz estranha aparece parada à beira da estrada, totalmente imóvel e sem qualquer fonte visível que a emitisse. Foi justamente isso que a tornou tão intrigante. O vídeo gerou inúmeros debates online. Enquanto alguns juravam se tratar de uma presença extraterrestre, outros diziam que era apenas um reflexo ou ilusão de ótica. Mas havia algo na forma como a luz brilhava que fazia parecer impossível que fosse algo comum. Número 12. Cápsula caída em fazenda australiana. No interior de New South Wales, na Austrália, 2 fazendeiros acharam que tinham encontrado um artefato alienígena. Em um campo, um enorme objeto metálico estava cravado no solo, com marcas de queimadura causadas pela reentrada na atmosfera. Pessoas da região estavam empolgadas com a ideia de que era tecnologia extraterrestre. Após a investigação, autoridades confirmaram que era um pedaço de lixo espacial. Uma peça de um foguete da cápsula Crew-1 da SpaceX, lançada há quase 2 anos. A peça caiu a centenas de quilômetros do ponto de lançamento e, por sorte, não causou nenhum dano grave. Número 13. Anel de luz no céu do Canadá. Em Vancouver, no Canadá, moradores observaram uma cena tão estranha que deixou todos em silêncio. Um anel brilhante apareceu no céu, girando lentamente. Dentro do círculo, várias luzes menores começaram a surgir, piscando enquanto a formação girava. A atmosfera ficou carregada, como se algo prestes a acontecer estivesse se preparando acima da cidade. E então, tudo desapareceu sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. Número 14. Meteorito de bilhões de anos atinge casa. Um meteorito mais antigo que a Terra caiu diretamente dentro de uma residência em McDonough, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A rocha espacial, com cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, perfurou o teto da casa e deixou uma marca profunda no chão da sala. O dono da casa estava a apenas 4 metros do local, usando fones de ouvido com cancelamento de ruído, mas mesmo assim ouviu o estrondo. Scott Harris, geólogo planetário, confirmou a origem do meteorito, que veio do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ver algo tão antigo atravessando o teto de sua casa é uma experiência ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Número 15. Nuvem estranha vigiando na Venezuela. Um morador da Venezuela notou uma nuvem com um formato bizarro, completamente diferente de qualquer outra. Ao olhar mais de perto, percebeu que luzes piscavam dentro dela. A nuvem era enorme, muito maior que o comum, e parecia esconder alguma coisa dentro. A sensação era de que havia uma nave camuflada ali, observando o que acontecia embaixo. Assustado, o homem deixou o local rapidamente, mas ficou com a dúvida. Será que estávamos mesmo sendo vigiados? Número 16. Esfera de Buga. Um objeto encontrado em março de 2025, na cidade de Buga, na Colômbia, causou alvoroço nas redes sociais. Testemunhas disseram que ele parecia ter caído do céu, sem fazer barulho e sem deixar rastro. A esfera era metálica, perfeitamente redonda, sem asas, sem motor ou qualquer sistema de propulsão visível. Com cerca de 50 centímetros de diâmetro e pouco mais de 2 quilos de peso, o mais curioso eram os símbolos gravados em sua superfície. Alguns afirmaram que ela reagia a sons, principalmente a cantos em sânscrito. Enquanto alguns especialistas viam ali engenharia avançada, outros acreditavam que poderia ser uma obra de arte, tecnologia alienígena, ou apenas um experimento humano engenhoso. Número 17. Luz duplicada no deserto do Arizona. Um grupo de turistas explorava o Arizona quando testemunhou algo inacreditável. De um lado do horizonte, uma luz dourada se espalhava como um pôr do sol. O estranho é que a mesma luz apareceu no lado oposto, algo impossível, já que o sol estava se pondo e as montanhas bloqueavam qualquer reflexo.
As duas luzes criaram uma cena perfeitamente simétrica, como se o céu estivesse espelhado. O fenômeno parecia saído de outro mundo, deixando todos maravilhados. Número 18. Sombras em forma de crescente. Um acampante acordou em meio à floresta e notou algo muito incomum no chão. Pequenas sombras em forma de meia-lua estavam espalhadas por todo o solo. Inicialmente pareciam fixas, mas logo começaram a se mover sutilmente. Era como se mini-luas dançassem sobre a Terra. Na verdade, o fenômeno ocorre durante eclipses solares parciais. A luz do Sol passa por pequenas frestas entre folhas, funcionando como uma câmera pinhole natural e projetando sombras em forma de crescente. Número 19. Postes caídos em Las Vegas. Moradores de Las Vegas acordaram e se depararam com uma cena perturbadora. Vários postes de luz tombados bloqueando ruas inteiras. O mais bizarro? Não houve tempestade, nem ventos fortes, nenhum fenômeno climático que pudesse justificar aquilo. Era como se uma força invisível tivesse passado pela cidade, derrubando tudo em seu caminho. A imagem dos postes caídos em sequência causou inquietação. O que teria sido capaz de provocar isso sem ser percebido? Número 20. Duas sóis na China. No nordeste da China, moradores olharam para o céu e ficaram em choque. Parecia que havia dois sóis brilhando ao mesmo tempo, iluminando a paisagem com uma luz intensa e surreal. Muitos pensaram tratar-se de um evento cósmico raro, ou até um experimento secreto. Mas a explicação era mais simples e ainda assim fascinante. Aquilo era um cão solar, ou parélio, um fenômeno óptico que ocorre quando cristais de gelo na atmosfera refratam a luz do Sol, criando pontos luminosos ao lado dele. Mesmo com a explicação científica, o espetáculo visual foi inesquecível. Número 21. Céu dividido na Coreia. Na Coreia do Sul, moradores registraram algo completamente fora do comum no céu. De um lado, o céu estava claro, do outro, escuro. Era como se alguém tivesse traçado uma linha invisível separando as duas metades. Tudo isso causado por uma única nuvem, mas não qualquer nuvem. Ela tinha formato perfeitamente retangular e se estendia por uma área enorme. Ninguém conseguiu explicar como uma nuvem tão geométrica poderia ter se formado naturalmente. O fenômeno segue sem explicação. Número 22. Nuvem gigante no litoral do Peru. Enquanto aproveitavam um dia de praia no Peru, banhistas notaram uma nuvem distante com uma forma incomum. No começo, pensaram que fosse apenas mais uma formação comum no céu. Mas conforme as horas passavam, ela se aproximava cada vez mais e parecia crescer. A forma era tão estranha que dava a impressão de esconder algo dentro dela, como se estivesse observando tudo do alto. Pouco antes da noite cair, a nuvem simplesmente desapareceu, sem deixar pistas do que realmente era. Número 23. Cano possuído em obra. Em um canteiro de obras, um grande cano começou a se mover como se tivesse vontade própria. Sem ninguém por perto, o objeto se contorcia, batia no chão e se agitava violentamente. Trabalhadores ficaram paralisados de susto. Alguns chegaram a pensar que era uma falha mecânica. Outros acharam que estavam presenciando algo sobrenatural. Ninguém se atreveu a se aproximar. A cena parecia saída de um filme de ficção científica, mas era real. Número 24. Chuva de gelatina no Texas. Em 2019, moradores do Texas vivenciaram uma chuva para lá de estranha. Junto com a água caíam substâncias translúcidas, gelatinosas, parecendo blocos de cristal mole. Esses pequenos pedaços de gelatina foram encontrados em diferentes bairros e deixaram todo mundo confuso. Ninguém sabia de onde vinham ou o que exatamente eram. Depois desse dia, o fenômeno nunca mais foi visto. Imagine sair com guarda-chuva e levar uma gosma na cabeça. Definitivamente não é o clima que se espera. Número 25. Brilho azul na costa da Flórida. Na calada da noite, uma luz azulada surgiu na costa da Flórida e começou a se mover silenciosamente pela orla. O brilho era tão forte que ficava difícil identificar sua origem exata. Felizmente, uma câmera de segurança registrou tudo. Sem esse vídeo, talvez ninguém acreditasse que algo tão estranho tinha realmente acontecido. Até hoje, não há explicação definitiva sobre o que era aquela luz. Mas muitos têm certeza, não era algo deste mundo. Número 26. Nuvens no chão na Índia. Na Índia, moradores de uma pequena vila presenciaram algo inacreditável. As nuvens desceram até o solo. Sim, parecia que o céu estava tocando a terra. Era como se uma neblina densa e fofa tivesse descido do nada, ocupando os campos.
As pessoas correram para brincar com o fenômeno, rindo e se maravilhando com a visita inesperada do céu. Foi um daqueles raros momentos em que a natureza oferece algo mágico e único. Número 27. Luzes saindo do oceano em Nova Jersey. Na costa de Nova Jersey, uma luz gigantesca surgiu do mar e começou a subir lentamente em direção ao céu. Antes que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo, uma segunda luz apareceu, seguindo o mesmo caminho. As duas flutuaram cada vez mais alto até desaparecerem completamente. O mar, que já guarda tantos mistérios, mostrou mais uma vez que esconde segredos que não conseguimos explicar. Será que estamos sozinhos? Número 28. Milhares de tartarugas na Índia. Recentemente, em Odisha, na Índia, moradores testemunharam uma cena comovente. Cerca de 700 mil tartarugas marinhas da espécie oliva chegaram à costa ao mesmo tempo para fazer seus ninhos. Cada fêmea cavou um pequeno buraco na areia e colocou mais de 100 ovos. Em aproximadamente 50 dias, filhotes brotarão dali e caminharão rumo ao mar. Para garantir a proteção dessa maravilha natural, autoridades cercaram a área. Uma cena rara e emocionante que enche o coração de esperança. Número 29. Brilho subterrâneo em fábrica. Em uma fábrica, trabalhadores faziam escavações quando algo chamou a atenção. Cada vez que pedaços do chão caíam em uma abertura mais profunda, uma luz misteriosa se acendia lá embaixo. Era como se algo estivesse se movendo ou reagindo no escuro, incomodado pelo barulho. Ninguém sabia o que era, mas o brilho parecia vivo. O vídeo do evento se espalhou rapidamente. Alguns disseram que era só um forno industrial. Outros garantiram que havia algo muito mais misterioso escondido ali. Número 30. Reflexo impossível nas pedras. Em um vídeo curioso, um homem jogou uma pedra na água e observou as ondas se formarem normalmente. Mas o mais impressionante foi que as ondulações geraram um reflexo idêntico. Em uma parede de pedra próxima, o movimento na rocha parecia copiar exatamente as ondas da água. Cientificamente, isso não fazia muito sentido. Alguns atribuíram o fenômeno a um truque de luz. Outros sugeriram que poderia ser uma falha na realidade. Uma espécie de glitch na Matrix. Número 31. Fogo sob a neve. Um homem caminhava tranquilamente sobre a neve quando algo inesperado aconteceu. A cada passo, pequenas chamas surgiam bem debaixo dos seus pés. Como pode haver fogo onde só deveria existir gelo? Surpreso, ele começou a filmar. Pesquisas posteriores revelaram que, em certas condições, gases como o metano podem ficar presos sob a neve. Quando a pressão ou o movimento libera esse gás, até uma faísca minúscula pode causar ignição. Parece impossível, mas a ciência explica. E mesmo assim, ver fogo na neve é algo que desafia a lógica. Número 32. Verde misterioso na Antártida. Um vídeo recente, publicado por uma fonte anônima, chamou a atenção ao mostrar uma parte da Antártida completamente fora do comum. Em vez do habitual cenário de neve e gelo, a filmagem mostrava uma área com vegetação e pequenas construções em formatos inusitados, quase como cabanas alienígenas. Logo surgiram teorias sobre uma civilização escondida, ou bases secretas que ninguém quer divulgar. Até agora, nenhuma autoridade confirmou a autenticidade do vídeo, o que, é claro, só aumentou os rumores. Número 33. Cidade subterrânea revelada na Argentina. Perto das montanhas argentinas, um pedaço do chão se abriu repentinamente, revelando algo impressionante. Sob a terra, havia uma estrutura que parecia uma mini cidade oculta, com espaços organizados como se fossem feitos para moradia. A descoberta só aconteceu por causa do desmoronamento. Se não fosse isso, ninguém teria sequer imaginado o que estava ali embaixo. A grande dúvida que ficou foi: quem construiu aquilo? Por quê? E por que esconder tão bem? Número 34. Brilho da meia-noite na Flórida. Durante uma noite comum, o céu da Flórida foi tomado por uma luz intensa e estranha, forte o suficiente para iluminar toda a região como se fosse dia. Moradores saíram de casa olhando para cima, tentando entender o que estava acontecendo. A luz tinha uma energia incomum, quase como se estivesse sendo observada por algo acima. Depois de se mover lentamente pelo céu, desapareceu. Até hoje, muitos acreditam que aquilo não foi natural. Número 35. Luz relâmpago no Japão. Em uma noite aparentemente comum no Japão, algo extraordinário cruzou o céu. Uma luz disparou rapidamente como um relâmpago, mas não sumiu. Ela desceu em direção ao chão, e segundos depois, voltou para o céu com a mesma velocidade.
As pessoas que presenciaram a cena ficaram perplexas. Alguns cientistas tentaram explicar como o fenômeno atmosférico raro, mas a maioria continua sem entender. Foi um raio? Um teste secreto? Ou algo muito além disso? Número 36. Chuva de um lado só em Taiwan. Na ilha de Taiwan, um morador do 24º andar de um prédio presenciou um fenômeno no mínimo curioso. De sua janela, era possível ver claramente. Estava chovendo forte de um lado da rua e absolutamente seco do outro. Era como se uma única nuvem tivesse decidido despejar água em uma área muito específica. Uma divisão tão perfeita que parecia ter sido desenhada. Essas bizarrices da natureza nos lembram que ainda há muito que não compreendemos. Número 37. Escuridão caindo do céu. Em uma tarde ensolarada, um casal observava o céu quando algo muito estranho começou a descer lentamente. Era uma forma escura, como uma fumaça alongada, caindo devagar e de forma quase hipnótica. A distância parecia algo irreal, mas quanto mais se aproximava, mais estranho ficava. Sem emitir som, aquilo simplesmente desapareceu após tocar o solo. Até hoje, o casal não sabe explicar o que viu, e ninguém mais soube dar uma resposta. Número 38. Fábrica de nuvens no chão. Durante um voo, um passageiro olhou pela janela e viu algo que parecia impossível. Do chão, uma espécie de linha de nuvens subia verticalmente, como se estivessem sendo produzidas por uma fábrica invisível. Era como se alguém estivesse bombeando vapor diretamente para o céu, criando um tubo de nuvem perfeito. Mas se era mesmo artificial, quem estaria fazendo isso? E por quê? Número 39. Noite neon em Nova York. A cidade de Nova York já viu de tudo, mas aquela noite foi única. Sem aviso, o céu inteiro ficou iluminado por uma luz azul intensa, como um flash gigante. As pessoas pararam nas ruas, celulares surgiram em todas as mãos e teorias começaram a circular. Seria um portal? Um OVNI? Logo, a verdade foi revelada. Tratava-se de uma explosão em um transformador de uma subestação da Con Edison, no bairro do Queens. O arco elétrico foi tão forte que coloriu o céu inteiro de azul neon. O evento ficou conhecido como o Story Borealis. Número 40. Anel negro no céu da Disney. Em 2016, durante uma noite comum na Disney World, um homem reparou em algo estranho flutuando sobre o parque. À primeira vista, parecia fumaça, mas olhando melhor, era um anel negro perfeitamente desenhado, pairando silenciosamente no céu. O objeto ficou ali por um tempo, estático, como se observasse tudo abaixo, e depois desapareceu sem barulho, sem pistas. Convidados começaram a sussurrar sobre portais, naves e outras dimensões. O que quer que fosse não era comum. Número 41. Triângulo de luz em Toronto. Em uma noite tranquila em Toronto, no Canadá, um grupo de amigos voltava para casa quando algo no céu chamou sua atenção. 3 luzes brilhantes pairavam acima deles, imóveis e perfeitamente alinhadas em forma de triângulo. Elas não piscavam nem se moviam como aviões comuns. O grupo observou por um tempo, tentando entender o que era aquilo, até decidirem ir embora. A formação nunca mais foi vista e deixou todos com a impressão de que algo muito maior poderia estar acontecendo ali. Número 42. Montanha falsa revelada. Exploradores encontraram uma passagem secreta dentro de uma montanha, e o que viram os deixou boquiabertos. Ao entrarem, descobriram que por trás da rocha havia estruturas de madeira, como se a montanha inteira fosse construída sobre uma armação artificial. Por fora parecia uma montanha normal. Por dentro, tudo era feito pelo homem. Isso levanta uma pergunta intrigante. Quantas outras montanhas poderiam esconder algo semelhante? Número 43. Luz azul em fazenda no México. Um fazendeiro no México assistia às imagens da câmera de segurança de sua propriedade quando viu algo que o assustou. Durante a madrugada, uma pequena luz azul apareceu, movendo-se lentamente em direção à fazenda. De repente, brilhou intensamente por um segundo. E desapareceu. O homem foi até o local para investigar, mas não encontrou absolutamente nada. Passou dias observando, esperando por alguma pista, mas a luz nunca mais voltou. Número 44. Corda nas nuvens em Dallas. Em Dallas, no Texas, um homem olhava para o céu em um dia ensolarado quando notou algo incomum. Em uma nuvem que passava, havia uma formação estranha, parecida com uma corda torcida. Ela se movia como se tivesse vida própria, oscilando de forma não natural. Parecia que algo, ou alguém, lá em cima estava puxando aquele fio do céu. A visão deixou o homem paralisado de espanto. Se aquilo era apenas vapor d'água, por que parecia tão vivo?
Número 45. Estrada pulsante na Colômbia. Durante a construção de um túnel em Medellín, trabalhadores pararam tudo quando viram o chão começar a se mover. O asfalto subia e descia como se estivesse respirando. A parte mais assustadora: depois de cada movimento, o solo voltava ao normal, completamente plano e sem rachaduras. Era como se algo estivesse empurrando debaixo da terra. A obra foi interrompida temporariamente, e mesmo com a construção concluída, o mistério permanece. Número 46. Objeto brilhante no deserto do Alasca. Durante uma caminhada solitária no deserto gelado do Alasca, um homem encontrou algo inexplicável. Um brilho flutuava no ar, sem forma definida, como se fosse um reflexo sólido, cintilante. Ele ficou parado observando, sem coragem de se aproximar. Quanto mais tempo passava, mais estranha era a sensação. No fim, decidiu se afastar. E provavelmente tomou a melhor decisão. Algo naquele brilho não parecia certo. Número 47. Nuvens apocalípticas nos Estados Unidos. Depois de uma sequência de tornados, moradores de várias regiões dos Estados Unidos olharam para o céu e ficaram assustados. Nuvens enormes, com formas arredondadas e deformadas, cobriam o céu como se fosse o fim do mundo. Essas formações se chamam nuvens Mammatus, raras, bizarras e tão impressionantes que parecem cenas de filme. Mesmo sendo naturais, causam um impacto visual tão forte que é impossível não se sentir pequeno diante delas. Número 48. Golfinhos em águas brilhantes. Durante uma pescaria noturna, um homem percebeu luzes se movendo debaixo da água. Assustado no começo, ele logo viu que se tratava de golfinhos nadando. Mas não era um mergulho qualquer. A água brilhava em azul neon conforme eles se moviam. O efeito era causado pelo plâncton bioluminescente, organismos que emitem luz quando são agitados. O resultado? Uma dança mágica de luz e vida marinha, digna de um conto de fadas. Número 49. Sombras lunares dançantes. Um campista acordou cedo em uma manhã de eclipse parcial e notou algo curioso no chão. Sombras pequenas em formato de crescentes estavam espalhadas por toda parte, como minúsculas luas. Elas pareciam imóveis, mas logo começaram a se mover delicadamente, criando um espetáculo natural. Esse efeito acontece quando a luz do Sol passa pelas folhas durante um eclipse, criando projeções em forma de lua crescente. Um fenômeno raro e belo que poucos têm a sorte de presenciar. Depois de uma caminhada de 20 minutos pela reserva de vida selvagem de Tabin, em Sabah, na Malásia, você encontrará um vulcão de lama do tamanho de um campo de futebol. Vários tipos de vida selvagem gostam de visitar a área quando o vulcão está em erupção, pois ele serve como uma lamber mineral saborosa. Felizmente, os animais sabem fugir quando a lama começa a fluir. Em 18 de setembro de 2022, um grupo de guias e turistas estava a caminho de observar aves no vulcão. De repente, eles ouviram um barulho alto e bolhas começaram a surgir do chão. Eles assistiram da torre de observação enquanto a lama rapidamente preenchia a área. Segundo Lawrence Chin, gerente-geral da Tabin Wildlife Holidays, ninguém estava em perigo real. A lama era segura e não estava quente. Ficar preso nela provavelmente estragaria seu dia, mas não o queimaria nem machucaria. Aquela lama é cheia de minerais deliciosos que atraem animais para a área quando endurece. Embora possam entrar em erupção violentamente, vulcões de lama são geralmente inofensivos. Segundo o USGS, a lama que entra em erupção geralmente é fria, se não ligeiramente mais quente que a temperatura ambiente do solo. Quando pensamos em desertos, imaginamos terras áridas, certo? Mas acredite ou não, esses locais arenosos agora estão apresentando rios de água fluindo por diferentes áreas. E não para por aí. Um homem que passava capturou um misterioso borbulhar em um desses rios no deserto e não conseguiu entender o que poderia estar causando aquilo. Minha melhor aposta é que pode ser uma nascente subterrânea, ou talvez um rompimento em uma linha subterrânea de óleo. Sabemos que a maioria do petróleo é encontrada nos desertos ou no Ártico. Mas você já viu petróleo literalmente borbulhando da areia? Eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer até assistir a este vídeo. Em outra ocasião, moradores que passeavam pela região notaram enormes jatos de petróleo fluindo livremente. Provavelmente isso aconteceu devido à pressão subterrânea ou ao rompimento de um cano de óleo.
mostrando as enormes quantidades dessa substância nas áreas desérticas. Um vídeo de fevereiro de 2016 mostra um fenômeno misterioso em Gaza que deixou as pessoas intrigadas. A areia começou a formar bolhas, como se estivesse fervendo. Muitos locais culparam as temperaturas extremas pelo fervor da areia, ou até mesmo sugeriram a presença de algum tipo de verme gigante do deserto respirando. Na verdade, o motivo era bem mais simples. O ar preso na areia seca estava escapando para a superfície. Então, se você vir algo assim, apenas aproveite a visão. Este vídeo parece o início de uma cena de filme com a entrada de um verme gigante do deserto. Um indivíduo em um local desconhecido capturou imagens que deixaram os espectadores curiosos. Mais tarde, o autor do vídeo